quarto século foi um período decisivo e transformador para o cristianismo, marcando sua transição de religião perseguida para a religião dominante no Império Romano. O século começou com severas perseguições, mas terminou com a conversão do imperador e a oficialização do cristianismo. Um marco histórico que mudaria o curso da Igreja para sempre. Nos primeiros anos do século, o cristianismo ainda enfrentava grandes desafios. A grande perseguição, lançada pelo imperador Diocleciano em 303, foi uma das mais violentas da história. Cristãos eram presos, torturados, forçados a sacrificar aos deuses romanos ou a enfrentar a morte. Igrejas foram destruídas e as escrituras sagradas cristãs confiscadas e queimadas. No entanto, a tentativa de erradicar o cristianismo falhou mais uma vez, e muitos crentes se mantiveram firmes na fé, inspirando outros com seus testemunhos de coragem e martírio. A grande virada para o cristianismo ocorreu em 312, com a ascensão do imperador Constantino. Segundo relatos, antes da Batalha da Ponte Milvia, Constantino teria tido uma visão de uma cruz no céu, com as palavras "In roque signus vincens", sob este signo vencerás. Após a sua vitória, ele decretou o Édito de Milão em 313, que legalizou o cristianismo e pôs fim à perseguição oficial. Esse momento foi um divisor de águas para a Igreja, que passou de uma comunidade perseguida a uma religião tolerada e eventualmente favorecida pelo Estado. O cristianismo, com o apoio imperial, cresceu exponencialmente. Igrejas começaram a ser construídas em grandes escalas e os cristãos agora podiam praticar sua fé abertamente. No entanto, esse crescimento também trouxe novos desafios. A institucionalização do cristianismo levou a questões sobre a relação entre a Igreja e o Estado. Além disso, novas heresias surgiram, desafiando a unidade doutrinária da fé cristã. Uma das maiores crises doutrinárias do quarto século foi a grande controvérsia ariana, iniciada por Ário, um presbítero de Alexandria. O debate sobre a natureza de Cristo dividiu profundamente a Igreja. Em resposta, Constantino convocou o Concílio de Nicéia no ano de 325, onde a Igreja afirmou a divindade de Cristo e a doutrina da Trindade. O credo niceno, formulado nesse concílio, tornou-se a base da ortodoxia cristã, mas o conflito ariano continuou por décadas, refletindo as tensões teológicas da época. Outro ponto importante do quarto século foi o crescente monasticismo, movimento monástico liderado por figuras como Santo Antão do Deserto e Pacômio, os quais buscavam uma vida de asceticismo e devoção a Deus, separada dos conflitos e das tensões do mundo. O monasticismo desempenhou um papel vital na preservação da fé e da cultura cristã nos séculos seguintes. A cristianização do Império Romano foi consolidada no final do século com o imperador Teodósio I. Em 380, ele emitiu o Édito de Tessalônica, que declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano e condenou todas as formas de paganismo e heresias. A partir desse momento, o cristianismo se tornou não apenas a religião predominante, mas também a oficial, trazendo um novo conjunto de desafios para a Igreja, que agora precisava lidar com o poder político e as influências culturais. O quarto século foi, portanto, uma época de grandes mudanças e desafios para o cristianismo. De uma fé perseguida, o cristianismo emergiu como a religião dominante no mundo ocidental, enfrentando dificuldades internas, como a controvérsia ariana, e externas, como a relação com o poder imperial. No entanto, foi um período de consolidação e crescimento que moldaria a Igreja para os séculos vindouros.